nossa videoaula de hoje é para você que quer prestar os testes do guri, tá? Dos grupos do guri. Então fique atento para todas as dicas que nós daremos, ok? Bom, a primeira dica que eu gostaria de dar para vocês é assista todas as aulas que nós já fizemos, tá? Nós temos pelo menos 5 aulas feitas sobre os testes do guri, tá? Então você tem sobre as peças de confronto, peça de livre escolha, sobre a leitura à primeira vista, e sobre a banca, né, no dia do teste, e sobre o dia do teste mesmo especificamente, tá? Então assista a todos os vídeos para você se preparar bem e pegar todas as dicas que já foram passadas, tá certo? Bom, a segunda dica, que na verdade são várias dicas em uma só, diz respeito à preparação para o teste, né? Mais especificamente das peças de confronto e de livre escolha que você vai ter que tocar, tá? Então o que você pode fazer? Primeiro você conversa com o seu professor e fala, não, professor, eu quero fazer o teste e tal, o que eu toco? Aí você tem duas peças para escolher no momento, que é a Melodia da Cecília 6 e a Melodia da Cecília 7. Então converse com o professor e defina qual das duas que você vai prestar no dia do teste. Defina depois também qual que será a peça de livre escolha que você vai tocar. Por exemplo, o Elefante dos Sansãs pode ser, né? Escolhido as peças que você vai tocar, peça para o seu professor te passar todo o dedilhado, as arcadas, as dinâmicas e tudo que você precisa saber sobre a peça ou as peças que você vai tocar, ok? Feito isso, você vai estudar sempre usando o dedilhado que o seu professor te passou e as arcadas que ele te passou, tá certo? Comece estudando bem devagar no metrônomo, faça todas aquelas etapas que nós já abordamos em várias aulas, tá? E vá acelerando aos poucos até chegar no andamento que é escrita a peça, que a peça deve ser tocada, tá bom? Lembre que se você vai tocar uma peça mais rápida, já o estude usando pouco arco, que uma peça rápida você não vai conseguir usar o arco inteiro, tá? Com as dinâmicas também, tente já, logo que você estiver lendo a peça, você já conseguir fazer as dinâmicas que lá estão escritas, tá certo? Mas e aí, Matheus e Giba, que outras dicas nós podemos dar para os alunos que querem prestar os testes nos grupos? Aliás, não é só para os grupos, né? Essa é uma das primeiras etapas que vocês têm, né, prestando teste. No futuro, vocês podem prestar também teste para as outras orquestras. Então, tudo que vocês estão aplicando aqui agora para o teste dos grupos do guri, vocês vão aplicar futuramente em teste de outros grupos ou outras orquestras, tá certo? Mas vamos lá, Matheus e Giba, o que mais nós podemos falar para os alunos? Fala, Danilo. Então, uma dica bem prática é separar os trechos difíceis da peça que você está estudando. Por exemplo, digamos que você escolha junto com o seu professor, lembra, sempre escolha junto com o professor, né? Porque é o professor que está ali no dia a dia e ele que sabe o nível técnico em que você está e o que você teoricamente consegue tocar ou não consegue. Então digamos que você aí, junto com o seu professor, tenha escolhido a canção O Cavalo Divertido, a canção número 6 da Cecília. Então, eu sugiro que vocês separem os trechos difíceis da música. Digamos que eu estou assim com dificuldade do começo da música. Aí eu vou lá, vou separar aqueles 2 primeiros compassos para estudar só esses 2 primeiros compassos. Então, eu ligo aqui o metrônomo, por exemplo, sempre lento e vai aumentando a velocidade gradativamente, tá? Com o decorrer do tempo, com o decorrer do estudo, você conseguirá tocar a peça na velocidade, no andamento da peça real, tá bom? Então, por exemplo, eu começo aqui, vou estudar só os primeiros compassos. 1, 2, 1 e 2. Se for o caso, só o começo. Pegar essa nota curtinha e bem afinadinha e articulada como pede a peça, né? 1 e 2. 1 e 2. Aí eu posso talvez seguir um pouco mais. E 2. Só isso. Fique estudando isso até você conseguir tocar tudo que está escrito na partitura. Se está ali
no ritmo certo, junto com o metrônomo, se está ali as notas curtas do jeito que está escrito na partitura, e etc. Então, vão separando vários trechos, vários compassos que vocês tenham dificuldades e separe esses trechos, esses compassos bastante, separadamente, só eles, tá? Se for um compasso, se for dois, não importa, se for três, tá bom? Então, por exemplo, outro texto que normalmente os alunos têm dificuldade é esse aqui, ó, dessa mesma peça, né? 1 e 2 e... Separa só isso, faz de novo. Errou, saiu da afinação, o som não está bonito, está fora de andamento, volta, refaz, até ficar bom, até você tocar ali o que você acha o que você considera que está bom. Obviamente depois você vai mostrar para o seu professor, né, e junto com ele vocês vão entrar em um consenso se isso está realmente bom ou não. Então essa é uma dica bem legal. Outra dica bem bacana é o inverso do que eu acabei de falar. Então, em vez de separar compassos, fragmentar a peça em vários compassos pequenos e ficar estudando eles incessantemente, separa um tempo do estudo. Normalmente eu faço no final da peça que eu estou estudando, né? Às vezes eu inverto, eu começo fazendo isso para não ficar tão igual e chato o estudo ou monótono demais, né? Então, por exemplo, mas é importante sempre separar um momento do estudo para que você consiga tocar a peça inteira, do começo ao fim, como se fosse na hora da prova, na hora do teste, né? Porque às vezes a gente fica estudando só com passos separados e quando vai tocar a peça inteira, podemos ter surpresas aí onde normalmente a gente achava que não iria errar ou que não iria ser difícil e aparece uma dificuldade ali quando você está tocando a música inteira. Então, separe um momento do estudo e toque a música do começo ao fim. E aí no final da música, se acontecer algum problema em algum compasso novo, por exemplo, você vai lá, circula, depois você vai estudar aquele compasso separado também. Aí toca do começo ao fim várias vezes, sabe? 5, 10, 15 vezes, se for o caso. E aí você vai ter uma real noção de como você está tocando a peça inteira. Esse estudo também é muito importante para quem vai fazer um recital ou para quem vai fazer uma prova. No caso, vocês, a prova aí dos grupos do guri. Bom, uma fase também bem importante das provas do guri e de orquestras e testes em conservatórios, escolas de música em geral, é a fase da leitura à primeira vista, tá? Não é sempre que pede, mas, por exemplo, nas provas do guri, dos grupos do guri, é pedido. Então, se liga nas dicas que foram dadas nas aulas que o professor Danilo comentou. E uma coisa que não foi falada e que é muito importante é separar um tempo do seu estudo diário para a leitura à primeira vista, tá? Além daquelas dicas que já foram ditas nessas aulas, procura também separar um tempo, 1 hora ou 1h30 ou meia hora que seja, para que vocês possam aí ler coisas novas, solfejando ou tocando, tá? Ou os dois, melhor ainda, né? Solfeja e depois toca do jeitinho que foi falado nessas aulas anteriores, tá? Isso é muito importante e faz bastante diferença quando você treina a leitura antecipada, né? Você tem que criar o hábito de tentar ler antecipadamente. Então você está tocando uma coisa que você já leu, né? Você precisa treinar isso. Comente com o seu professor, pergunte para ele como que é essa leitura antecipada, como treina isso, que ele vai te explicar e vai te conduzir da melhor maneira possível. E é bastante importante numa prova, tá bom?
Vamos apresentar agora um resumo das principais dicas para você que vai fazer os testes nos grupos infanto-juvenis. Estas dicas foram retiradas de uma série de vídeos sobre testes de orquestra produzida pelas professoras Beatriz e Lene, professoras de contrabaixo do Guri. São as aulas 12, 13, 18, 19 e 22 do sequencial 2 e 3 de contrabaixo acústico. Assistam às aulas na íntegra. Leiam todo o edital com muita atenção antes de fazer sua inscrição, para não terem nenhuma surpresa no dia da prova. No edital consta o local e horário do teste. Não esqueçam de levar seu documento no dia do teste. Também não esqueçam de levar suas partituras. Para o teste de contrabaixo, haverá um instrumento disponível para o teste, mas se você tiver o instrumento, considere levá-lo para o teste. Não esqueça também do arco e do breu. Alimente-se bem antes do teste. E saia com antecedência. Imprevistos podem acontecer. Procure chegar antes do horário estipulado. Você deverá tocar uma das peças de confronto, O Cavalo Divertido ou Tristezas do Elefante. Ambas são da coleção Melodias da Cecília, do compositor Ernst Mahler. Você também deverá tocar uma peça de livre escolha. Cogite tocar uma música que você já estudou e domine. Também será pedido para executar uma leitura à primeira vista. Por isso, é interessante separar um tempo dos seus estudos para este treino. Prepare também uma escala e um arpejo. Procure treiná-los com várias articulações diferentes para que fique bem preparado. A banca examinadora irá analisar os seguintes aspectos: se você toca relaxado, se está confortável com seu instrumento e se toca com liberdade. A sua desenvoltura com o arco, se você divide muito bem o arco. Sua técnica de mão esquerda, como você faz as mudanças de posição e a sua afinação. O seu ritmo durante a execução da música, se você consegue se manter no tempo durante toda a execução. O seu fraseado, ou seja, o sentido que você dá à frase musical. E a sua musicalidade, a sua capacidade, a sua sensibilidade de produzir ou executar uma música. Esperamos que esse vídeo possa lhe ajudar a fazer um bom teste e tenha certeza que vale muito a pena, pois fazer parte da orquestra de cordas ou da orquestra sinfônica, tocar com seus colegas é uma atividade muito legal. Venha tocar com a gente. Boa sorte a todos!